estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Um vinho novo que eu nunca bebi. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Louvado seja o nome dele. Muito bom. 12 cântaros. 12 tribos, 12 anciãos, no total 24, 12 discípulos, 12 cântaros, que representam o sacrifício das 12 tribos, no momento de seca, no momento difícil, em que água era ouro. E foi exatamente isso que foi pedido. Aquilo que eles não tinham. Mas é interessante que aquilo que você que é mais escasso, que você não consegue enxergar como o instrumento da vitória, o que Deus vai usar para dar vitória, é o que Deus acaba usando. Porque aquela viúva com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela não via isso. Com esses olhos, ela não tinha perspectiva de que isso era o que Deus ia usar para mudar a vida dela. Jesus falou dessa viúva, do ato de fé dela. E Israel teve que oferecer a cada tribo o seu cântaro de água no momento de seca, onde não tinha água. Você vê Acabe saindo em busca de algum riacho, de alguma coisa, para tentar salvar os animais. Porque a seca era severa. E o problema era espiritual. Totalmente espiritual. A seca do país era espiritual. Chuva na Bíblia é bênção. Parou de chover. Porque um homem de Deus deu uma ordem que não ia chover. Porque a nação havia abandonado o Senhor. Muitos estavam divididos. E uma mente dividida impede que o Senhor faça alguma coisa. Quantas pessoas que não entendem isso? E não é falta de ouvir. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque tem mente dividida. E é instável em tudo que faz. Tem mente dividida. Ora está para cá, ora para cá. Ora é Baal, ora é o Deus vivo. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque tem mente dividida. E a mente dividida faz com que tudo seja travado. Você trava a sua vida. E essa correção foi feita. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. Obadias era um homem de Deus. Escondeu 100 profetas e alimentou, protegeu-os
E ele era o gerente, ele gerenciava o palácio de Acabe. Ele temia o Senhor. Estava num ambiente terrível. A rainha, uma bruxa, uma adoradora de Baal, filha do rei de Sidom. E é tão interessante, porque foi exatamente em Sidom, uma viúva de Sarepta em Sidom, que alimentou, que foi usada para alimentar o profeta. Deus faz umas coisas que, se você estudar profundamente, você nunca vai temer nada. Ele usou corvos, ele usou de um riacho, quando o riacho secou. Ele usou de uma viúva que se preparava para morrer. Catava uns gravetos para esperar a morte. Sabe, eu vejo que Deus, ele espera que tudo se torne impossível para poder entrar em ação e mostrar que ele é Deus. Então, agora Elias, amando de Deus, vai se encontrar com Acabe. Encontra o Obadias e diz, vai dizer a Acabe que eu estou aqui. Obadias teme e diz, eu não posso fazer isso. E ele começa a dizer, escuta, eu defendi os profetas, eu salvei 100 profetas de Jezabel, eu temo o Senhor. Vai que eu vou até Acabe e falo, e o Espírito leva. Todo mundo sabia que o Espírito estava sobre Elias, que o Espírito de Deus conduzia Elias. Tanto que Obadias temeu sair dali e o Espírito de Deus levar Elias. Elias tinha uma característica única. É interessante quando ele vai falar com os mensageiros de Acasias, amando do Senhor, pergunte ao rei se não há Deus em Israel para ele ir em busca de Baal-zebub, em Ecrom. E aí o rei pergunta, mas que homem é esse? Como ele estava vestido? Quando eles falam, ele fala, é Elias. Porque era uma figura única. Ele tinha uma característica única. Um homem implacável. Um homem de um temperamento muito firme. Um homem de Gileade, o lugar do bálsamo que curava, o tesbita, que era desconhecido, mas que o Senhor o tira de lá para uma missão e o usa para exterminar com toda aquela idolatria e fazer o povo se achegar a Deus e se lembrar que só o Senhor é Deus. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? E aí ele responde, não tenho perturbado Israel? Elias respondeu, mas você e a família do seu pai vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Sim, o pai dele sabia quem era Deus. Acabe sabia quem era Deus. Tanto que quando Acabe se encontrou em apuros, quando ele recebeu aquela mensagem dura do Senhor do que ia acontecer com ele, ele se vestiu de pano de saco e ficou de joelhos em jejum, orando. Ele sempre soube onde buscar. Sabe aquele tipo de gente que sabe quem é Deus, sabe onde buscar, sabe o que fazer, não faz
porque na verdade não teme. O maior erro de Acabe foi se casar com uma estrangeira, uma adoradora de Baal. Acabe foi um homem fraco. A Bíblia fala que nunca houve ninguém como Acabe, que pressionado pela sua mulher, se vendia para fazer o que o Senhor reprova. Algumas pessoas, elas, ao serem pressionadas, seja lá pelo que for, no caso de Acabe era por Jezabel, elas se vendem. Não precisa de uma grande pressão. Uma pequena pressão faz com que elas se vendam. Elas fazem aquilo que o Senhor reprova. Elas tomam a forma do inimigo. Elas se aliam com o inimigo. Elas começam a fazer igual o inimigo. Ele chegou chamando Elias de perturbador. Essa é a natureza daquele que não tem um caráter firme. Ele é responsável pelo dano, mas ele não assume ele não tem autorresponsabilidade, ele não assume a responsabilidade, ele tem sempre que culpar alguém. Alguém é responsável pelos nossos problemas. Não, não sou eu. E Elias responde, não, eu não sou o perturbador de Israel, mas você e a família do teu pai, porque vocês abandonaram, a Bíblia dá detalhes, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Vocês sabem da verdade, vocês conhecem a verdade, vocês sabem muito bem como devem proceder, mas vocês simplesmente abandonaram a verdade para seguir o engano, para seguir a mentira. E agora, vocês querem culpar a mim? Eu sou o perturbador? Não foram vocês que atraíram a ira de Deus? Que cerraram o céu? Quer dizer, Acabe, eu fui só um instrumento. Foram vocês que provocaram a situação que vocês estão vivendo. Quem está lidando com vocês é Deus, Acabe. Porque faz tempo, Acabe, que vocês abandonaram o Senhor. Vocês, seu pai foi rei, você é rei da nação de Israel, a nação que leva o nome de Deus. Mas você levantou um templo para Baal, você construiu altares em cada esquina desta nação, você se tornou um adorador de Baal, você levou a nação a adorar Baal, na nação do Deus vivo, que leva o nome de Deus, a nação que se chama Israel, campeão com Deus, espírito, um espírito de vencedor, há nessa nação, e você destruiu com tudo. Porque você abandonou o Deus dessa nação. Essa nação leva o nome dele. Príncipe com Deus. Campeão com Deus. Israel. Príncipe de Deus. Campeão com Deus. Com Deus você é um príncipe. Você é um campeão. Mas a nação do Deus vivo, que foi levantada para ser uma vitrine para as outras nações, agora se tornou o centro da idolatria. Agora tem como Deus Baal. Agora ela mata os profetas do Senhor e financia os profetas de Baal. Sangra a nação para financiar o pecado. Ele cedia
para Jezabel. E por fim, quem governava era ela. Porque ele cedia. Pouca pressão. Uma pequena pressão era suficiente para ele se vender. E ele foi se vendendo. A cada pressão ele se vendia. A cada pressão ele se vendia. Quantas pessoas que têm vivido assim? Basta um pouco de pressão e elas estão se vendendo para fazer o que o Senhor reprova. Pouca pressão e elas se vendem. E aí elas acusam pessoas, situações como perturbadoras. Eu estou passando por isso porque você causou isso. Não, não, não. Eu não sou perturbador da nação, Acabe. Você e a família do seu pai. Vocês construíram esse cenário. Vocês tornaram a nação num centro de idolatria. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Vocês ignoraram o Senhor. Vocês. E quando uma pessoa abandona o Senhor, mas o Senhor não tinha sido extinto completamente. Havia uma divisão. Alguns ainda invocavam o Senhor, mas também a Baal. Porque Baal era considerado o Deus da abundância, da prosperidade. Um trovão, o Deus das chuvas. E foi exatamente quando o povo começa a atribuir a Baal a sua prosperidade. Elias, amando de Deus, dá uma ordem para a chuva parar de descer, de cair. Bom, se vocês estão dando glória a Baal, vamos ver se Baal vai poder responder agora. Não, Baal não respondeu. Baal não respondeu por aqueles 3 anos e meio que não choveu sobre a terra. Baal não respondeu quando os profetas de Baal se retalharam uma manhã inteira invocando-o aos gritos. E é interessante como algumas pessoas, elas vão se dividindo. E aí o céu cerra. E elas continuam tentando agir da mesma forma. E elas dão guinadas. E elas fazem movimentos vários. Mas elas não entenderam que enquanto tiver divisão no coração delas, não haverá plenitude, o céu não vai jorrar. Todo mundo quer chuvas de bênçãos. Mas nem todo mundo está inteiro no Senhor. Nem todo mundo assume a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Algumas pessoas, elas ainda atribuem aos outros as consequências das suas más escolhas. Elas estão em busca de um culpado. Não, mas é você e a família do teu pai que abandonaram os mandamentos do Senhor. Você pode abandonar no seu coração. Você pode estar aqui e parece que você está buscando o Senhor de todo o coração, mas o seu estilo de vida não é inteiro. A sua mente não está inteira, seu coração não está inteiro.
você ainda pende um pouco para Baal, para alguma coisa que representa o Baal. Deus é a fonte de todas as coisas? Bom, mas Baal é o Deus da prosperidade. Quem sabe eu busco aqui um pouco Baal também, e aí junto um pouco de Deus, um pouco de Baal, né? E aí, vai ser uma maravilha, pouco de Deus, pouco de Baal. Né? Um pouquinho aqui para Deus, um pouquinho para Baal, um pouco para Deus, um pouco para o meu jeito. E eu vou pegando um jeito aqui, porque me disseram isso e aquilo, e aí eu vou me dividindo. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém, você vai dar glória para Baal? Não chove mais. Vamos ver agora se Baal responde. Se ele é o Deus da prosperidade, o Deus das chuvas, o Deus da fertilidade, vamos ver se ele vai responder. E a terra entrou em sequidão, e os riachos foram secando, e tudo foi secando, e o gado morrendo. Por quê? A crise era severa. E qual era o problema? Qual o problema daquela nação? Espiritual? Onde está o problema? Isso é uma batalha espiritual. Sua batalha é espiritual. A batalha desta nação é espiritual. E as pessoas não entendem. Elas não se levantam com a força, a retidão, a justiça e a integridade necessários. Não se levantam. Tem sempre alguém esperando que alguém vai fazer algo. Alguém vai me dar algo, vai resolver, ou vai orar por mim, e vai botar a mão, e as coisas... É tipo Naamã, o homem de Deus vai botar a mão, e vai fazer assim, vai fazer daquele jeito, e eu vou sair daqui curado. Não, você vai ter que participar do seu milagre, você vai ter que ir para o Jordão, e vai ter que se humilhar, e vai ter que mergulhar, e vai ter que obedecer, e vai ter que descer, mergulha, desce, mergulha, você vai ter que descer um pouco. Você vai agir a sua fé numa palavra que você recebeu e você vai ter vitória. Deus nos envia uma palavra e agora Ele espera que eu vá e faça o que tem que ser feito. Bom, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Então, 850 profetas, e ele sozinho, que comem à mesa de Jezabel, que eram sustentados pelo Estado para destruir com a nação. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Entre dois pensamentos? Até quando? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Você vê que a primeira coisa que ele fala, que ele faz uma pergunta, na verdade: até quando vocês vão oscilar? É a pergunta que Deus está fazendo para alguns. Até quando você vai oscilar? Ou você crê ou não crê? Peraí. Talvez você tenha se esquecido. No reino de Deus não tem neutralidade, não tem meio termo. Ou você é frio, ou você é quente. Todo morno é vomitado. E o morno é o que se engana. Ele acha, ele acredita na mentira que ele pode se dividir. Mas no final... vai dar tudo certo. Nunca dá, mas ele ainda acredita na mentira. E tem gente
que a vida é vivida desta forma, oscilando. Um dia eu estou aqui adorando, outro dia eu não estou, um dia eu quero, outro dia eu não quero, um dia eu creio, no outro eu já não creio, num dia eu decido que eu vou ser fiel e santo, no outro dia estou agindo como uma pessoa comum e mundana, caindo nos mesmos laços, nas mesmas ciladas tolas, jogando a minha vida fora. Até quando alguns vão oscilar? É uma pergunta que você precisa responder. Até quando você vai oscilar? Até quando você vai viver uma vida entre dois pensamentos, entre duas opiniões? Ou na Almeida, até quando você vai manquejar? Até quando você vai ser um coxo espiritual? Até quando você vai aceitar ser um coxo, um aleijado, um manco, uma pessoa defeituosa espiritualmente? Que é o sentido da palavra. Definitivamente, nós precisamos chegar numa decisão, num ponto onde nós vamos tomar uma decisão na nossa vida. Eu não posso continuar vivendo da mesma maneira e acreditar que vai dar tudo certo, porque não está dando. As pessoas vão brincando com o mundo espiritual, elas vão, até que de repente, tudo aquilo que elas foram plantando, vem. Acontece, elas são expostas, as quedas acontecem, são situações e situações que vão chegando, mas por anos, se você pegar o histórico da vida da pessoa, ela passou a vida dela manquejando, ela passou a vida oscilando, ela passou a vida dela, ora buscando a Deus de forma sentimental, emocional. Então, ora, Deus é lindo, é maravilhoso. Ora, eu já não quero saber mais, eu vou jogar tudo para o alto. E aquelas bobagens todas que você já sabe. Aqueles desabafos tolos que vão custar caro. A pessoa vai vivendo de forma inconsequente, vai. Um dia, o Senhor põe a mão no peito dela e diz, vamos parar por aqui. Essa pergunta nós vamos responder hoje. Nós estamos em agosto. Daqui a pouco é setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. E você vai mesmo aceitar terminar o seu ano sem autorresponsabilidade, oscilando. Um dia você vem no altar e se compromete com Deus que será fiel. No outro você está caindo no mesmo erro. Um dia você se batiza e assume publicamente que está fazendo uma aliança, está se casando com um grande rei. No outro dia você está se prostituindo espiritualmente, está cometendo um adultério espiritual, cedendo para aquilo que o Senhor abomina e que é repugnante aos olhos dele. Qual é a vida mesmo que está sendo destruída? Quem é que está na seca? Que a chuva não cai? Porque para o profeta tinha riacho. Quando o riacho secou, teve a viúva que teve a fé de fazer primeiro para ele e atrair favor para a casa dela. Então, nada acabou ali. Então, enquanto o povo gemia, o profeta e a viúva e a família da viúva, não.
É aquela história, enquanto Uzá, que mexeu na arca, de forma irreverente, cai morto, a casa de Obed-edom prospera com a arca. Você vê, a mesma arca que mata, é a mesma arca que cura, que liberta, que prospera, que leva prosperidade, fertilidade e abundância para a vida de Obed-edom. Vai de como você toca na arca. Qual é o espírito, qual é a fé, qual é o coração. Enquanto algumas pessoas estão crescendo no reino, algumas estão morrendo, algumas estão se levantando, outras estão caindo. Qual é o motivo? Por quê? A fé? O temor? A integridade? Algumas pessoas estão cheias, não é? Os problemas não tiram a paz delas. Por quê? Porque elas sabem quem tem crido. Outras já perderam a paz faz tempo. Porque elas sabem que a semeadura não foi boa. E ainda que elas queiram fugir da verdade, da realidade, elas sabem que o homem planta, não adianta zombar de Deus. O que você planta é o que você vai colher. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o, porém, o povo não lhe respondeu nada. Tem gente que ele não tem nem resposta, mas ele vai falar o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? Tudo que você precisa para viver aqui, lhe serão acrescentadas. Uma palavra conhecida, mas quantos que não dão prioridade espiritual? É como se não fosse bem assim, e eu simplesmente vou levando a minha vida. Como se eu pudesse escapar da verdade. Ainda que eu passe por cima dela, eu não posso escapar dela. Não há como. É impossível. Tragam 2 novilhos, escolham eles e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. O povo quer ver agora. Agora é interessante, né? Esse povo já não viu? Quantas vezes o poder do Senhor? Bom, mas vamos lá. Vai ser um show. Porque algumas pessoas, elas querem movimentos. Elas não querem uma vida de verdade. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia: já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Elias estava sozinho. Mas olha a autoridade desse homem.
Então passaram a gritar. Opa! Estamos passando vergonha, nós precisamos gritar. E Baal precisa responder. Porque algumas pessoas só pensam nisso. Na exposição, na vergonha. Então elas continuam fazendo a mesma coisa que nunca funcionou. Então vamos ver agora. Se agora funciona, não é mesmo? Vamos ver. Quem sabe funciona. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se. Vamos ter, presta atenção que algumas pessoas fazem. Por elas não quererem se submeter ao Senhor. Algumas pessoas, elas agem igual esse povo aqui. Elas estão fazendo de tudo, mas na carne. De tudo, mas na carne. Elas já estão se ferindo para chamar atenção, qualquer coisa. Elas estão dispostas a tudo. O que eu disse? Agora, respondam juntos, vamos juntos, mas na carne. Isso aí. Estão dispostas a tudo, mas dispostas a tudo? Na carne. Na carne. Na carne, sim. Você vê elas fazendo. Imagina quem está de fora. Nossa, mas esse povo é fervoroso mesmo. Nossa, mas era na carne. Abraão desobedeceu a Deus e fez um filho na carne. A Bíblia não diz que você não vai fazer. A Bíblia não diz, Jesus falou que você pode construir, mas construir na areia. Ele falou de duas construções, uma na rocha, outra na areia. Ou seja, tem construções e não poucas na areia. O salmista também falou. Ele falou, é em vão trabalhar na construção. Então tem muita construção por aí que não é o Senhor que está construindo. Em vão é trabalhar na construção, se não for o Senhor o construtor. Então tem gente trabalhando na construção, construindo coisas que o Senhor não está e que vai desabar. Que o próprio salmista disse, em vão, você vai perder tempo, dinheiro, energia. E agora então eles estão se ferindo com lanças, com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Gente, eu já vi gente fazerem as coisas na carne, assim, com tanto fervor. Mas estavam na carne, elas estão tentando vencer na carne, elas estão buscando ter resposta na carne, elas estão invocando o Deus errado, porque o Deus que elas estão invocando não é o Deus vivo, pode ser Mamon, e elas estão fazendo de tudo para obter resposta de Mamon, por causa de Mamon. Pode ser um relacionamento, eu não sei, elas estão fazendo de tudo. Pode ser um prazer que elas não querem negar para elas, e elas estão indo às últimas consequências. Elas estão jogando a vida delas fora por causa disso, elas estão derramando sangue já, de alguma forma. E elas não têm resposta, porque elas estão na carne, elas estão na carne, elas estão na carne. Então para de agir na carne, porque na carne você não vai ter vitória, você já está sangrando, você já perdeu muito tempo, está perdendo vida, e não terá vitória. Você pode parecer espiritual, você pode falar de forma espiritual, você pode fazer caras e bocas, você pode tentar mostrar que você realmente quer isso, quer de verdade, mas o Deus está errado, o método está errado, a forma está errada. E tem gente que não entende, ele está na carne,
Ele quer resolver o problema sentimental dele na carne, o problema familiar dele na carne, o problema financeiro dele na carne, o problema ministerial dele na carne. O cara não aprende. Já é meio-dia. Está a manhã inteira. Ou seja, vai pegando isso cada dia. Se representa, na Bíblia você pode colocar como um ano. Quantos anos alguns estão tentando vencer na carne? E não é que eles não fazem sacrifícios, não, eles fazem. E eles sofrem. Eles estavam se cortando com lanças e espadas, eles estavam se machucando para chamar a atenção de Baal. Ou seja, a pessoa geme. Mas ela está na carne. E é por isso que ela não tem resposta. Você quer resposta? Você quer resposta? Então põe a vida em ordem. Vamos descer, vamos terminar de ler, que daí você vai entender perfeitamente como que nós vamos botar tudo bonitinho e nós teremos resposta. Restaurando o altar. Porque com Deus não é assim. Você não precisa se retalhar, sangrar. Você não precisa dessa coisa errada toda. Você só precisa restaurar. Você só precisa... É só isso. Ou tudo isso. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram. Passou do meio-dia. E eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício. Que horas? Até às 3. Meu Deus, eles começaram cedo. Já são 3 horas. Eles estão sangrando, eles estão em transe, eles estão possuídos pelo mal. E cadê Baal? Mas Baal não é o Deus da prosperidade, Baal não é o Deus das chuvas, não é o Deus do trovão, não é o Deus todo-poderoso, mas não é Baal. E por que Baal não responde? E Elias está lá esperando. Esse povo fazer tudo que eles puderam fazer. Tudo. Em termos humanos, carnais, eles foram no limite. E Baal respondeu? E eles tiveram resposta? E Baal responde? E por que algumas pessoas ainda continuam buscando Baal? Buscando algum Deus, colocando a confiança em algum Deus. Em alguma coisa. Em algum ídolo que ele levantou dentro dele. E que ele está derramando até o sangue, ele está derramando a vida dele naquilo. E ele não tem resposta. E ele não vai ter. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Assim está a vida de algumas pessoas. O que elas fazem não tem resposta, não tem atenção, elas não conseguem chamar a atenção de Deus, não tem resposta, não tem atenção, não tem movimento, nada está acontecendo. Por quê? Porque elas continuam buscando da forma errada e dependendo do Deus errado.
Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias mostrou como é que você atrai o poder de Deus. Como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Foi a primeira coisa que ele fez. Bom, os caras já fizeram tudo, não tem mal o que fazer, não vai ter resposta mesmo. Então tá bom. Então agora é comigo, sozinho. Vem cá. Eu vou mostrar para vocês, ô nação de Israel. E você é o Israel de Deus. Nós somos. Você tem vitória com Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aqui, eu vou mostrar como é que faz. Não precisa de nada disso aí que vocês viram. Vocês viram isso aí? Isso aí não funciona. Se funcionasse, esses caras teriam tido resposta. Não é pelo muito falar. Não é pelo se retalhar inteiro. Você não precisa de nada disso. Vocês viram? Ó. Eles ficaram aí, ó, de manhã à tarde, fazendo um negócio que não funciona. Tem gente fazendo que não funciona. O céu continua cerrado, não tem uma resposta. Nada acontece. Nada acontece. E não é para acontecer? É para acontecer ou não é para acontecer? É para acontecer. Tinha chegado a hora de acontecer. Mas não por aquele Deus, por aquele método. Se você usar o método do ímpio, se você buscar o Deus do ímpio, se você agir como ímpio, o céu vai continuar cerrado para você. Se você continuar se dividindo, você ouve uma coisa aqui, a palavra te impacta, mas você vai e faz do seu jeito. Você continua levando a sua vida da mesma maneira. Sua vida sentimental, sua vida profissional, o seu cotidiano, o seu estilo de vida. Você está tocando da mesma maneira. E por que não chove na minha vida? Por que eu não tenho resposta? Ué, porque você está se dividindo. Porque você tem mente dividida. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Não é a Cleo que falou. É a palavra. Você tem que acreditar na palavra. Alguém pode pregar uma outra coisa para você, que pode parecer levezinha, bonitinha, suavezinha. Ele pode, você pode acreditar no que você quiser. Mas a verdade é imutável. A sua briga não é contra um pregador. A sua luta é contra a sua própria postura, o seu próprio estilo de vida. Você quer ouvir a verdade. Porque tem gente que tem fome da verdade, ele só não quer vivê-la. Lá dentro existe algo que quando ele aproxima, ele aproxima. Uai, eu quero. Ele só não quer restaurar o altar dele. Ele até aproxima. Não é que ele não aproxima, não, ele aproxima. Mas ele só não quer fazer do jeito que funciona. Entendeu? Ele aproxima. Tem gente que a dificuldade dele não é se aproximar. Você está dizendo, ó, aproxima aqui. Ele vai rapidinho. Ele só não faz. Na hora H, ele ainda segue o sistema que não funciona. O sistema que não funciona. Algumas pessoas são muito interessantes, né? Elas agem igual Jeroboão. Jeroboão levanta 2 deuses,
destrói com a nação, arrebenta com a vida espiritual de todo mundo. E quando ele é confrontado pelo homem de Deus, que o braço dele fica paralisado, ele não invoca os 2 bezerros, ele pede para o homem de Deus orar por ele. Entendeu? É assim. As pessoas sabem onde buscar. Elas sabem onde é que está a resposta. Elas não querem é mudar. O Jeroboão não mudou. Ele continuou sendo o mesmo. Mas quando o braço dele paralisou, ele não pediu para os bezerros. Ele pediu para o homem de Deus. Quando o filho dele estava doente, ele não mandou a mulher dele em busca dos bezerros em Betel, em Dan. Ele mandou ela se disfarçar e ir atrás de quem, gente? Do Aías, do profeta que tinha rasgado a capa e dito que o Senhor ia dar 10 tribos para ele. E o Aías já estava velho, já nem enxergava direito, mas ouviu os passos, a mulher disfarçada, e ele nem conseguia mais, estava muito velho, mas ele discerniu que era ela e disse: larga desse teu fingimento, mulher de Jeroboão. Você está perdendo teu tempo. Quando você botar o pé na cidade, teu filho, que é a única coisa boa da tua casa, vai morrer. E não vai sobrar ninguém, nenhum do sexo masculino. Ou seja, não vai ter descendência. O homem que recebeu uma palavra de que se ele obedecesse o Senhor como Davi, ele teria uma casa firme como Davi. Eu vou te dar uma casa firme. Sabe esse tipo de gente que tem tudo para ser grande, para ir além, mas não tem o caráter, não quer mudar. Ele quer continuar vivendo o mesmo estilo de vida, mas quando ele tem um problema, ele procura o Aías. Quando ele tem um problema, ele procura um homem, ele fala para o homem de Deus orar pelo braço dele. Igual Acabe, quando ele, pela mão de Jezabel, ele sabia o que ela ia fazer, ele permite que façam aquela atrocidade com Nabote por causa da vinha, e o Senhor manda Elias ir falar com ele, e fala sobre o que vai vir sobre a casa dele. Ele se veste pano de saco, se humilha, põe a boca no pó. É aquele tipo de gente que quando está sobre uma aflição muito grande, ele mostra que ele sabe o que fazer, ele sabe onde buscar, ele se vestiu. Gente, eu sei, quem não lê a Bíblia, parece que falar que Acabe um dia vestiu pano de saco, se humilhou e jejuou, parece que não é verdade, abisperrou essa parte da Bíblia, não é verdade, Acabe se humilhou. Mas bastou passar, é aquele tipo de gente que só vive de aflição. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Sabe o que é mansidão? Agia com domínio próprio. Agora não era a Jezabel que estava mandando nele por esse momento? Passou aquele impacto da palavra do Senhor, o que Acabe fez? Voltou a ser o Acabe de sempre. Porque ele nunca permitiu uma mudança interna, uma mudança de coração, uma mudança na alma, uma renovação mental, uma alma transformada, convertida. Não. Ele voltou a ser o mesmo Acabe de sempre. Então, Elias chama o povo.
aproximem-se de mim. Vamos lá. E reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Deus não pode se manifestar num altar que está em ruínas, num altar que está quebrado. O altar é a sua vida espiritual, o altar é o seu coração. Deus quer um coração inteiro, um coração restaurado, inteiro. Depois apanhou 12 pedras, que representam as 12 tribos. Essa nação foi levantada em cima das 12 tribos. Em cima de uma promessa, tudo leva para isso, ó. Gente, vocês fazem parte. Vocês são as 12 tribos. Vocês são filhos de Abraão. Vocês são filhos da promessa. Vocês são a nação de Israel. Gente, aqui se adora o Deus vivo. Gente, o que acontece lá não acontece aqui. O que os profetas fazem, os sidônios fazem, Israel não faz. O Deus desta nação é o Deus de Israel. E aqui não se faz assim. Aqui se faz assim. Aqui a gente restaura o altar. 12 pedras para restaurar o altar. Porque as 12 tribos tinham que falar a mesma língua. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. E disse, seu nome será Israel. Vocês esqueceram que o seu nome será Israel? Você vai ser um campeão com Deus, você é um príncipe de Deus, você se esqueceu que é com Deus que você vai ter vitória, é somente com Deus. Você se esqueceu que a fonte da sua bênção, da sua vitória, das chuvas, é Deus. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho. Ó, vai vendo o processo. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarros grandes. 4 jarros grandes. E derramem sobre o altar e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. No total, 12 jarros. Um jarro para cada nação. O que eles precisavam? Foi exatamente o que foi pedido. O novilho representa o Senhor Jesus aqui. Essa água representa o que para eles era a preciosidade, o que eles mais estavam buscando. Foi exatamente o que eles entregaram. Não foi assim que Ana fez? Ela pegou aquilo que virou um ídolo, pelo qual ela chorou por anos e entregou para o Senhor. Sabe, nós temos que chegar num ponto onde a nossa maior necessidade tem que ser entregue para Deus. Senhor, se eu fizer,
o Senhor é Deus. Se não fizer, também é Deus. Senhor, acabou. Porque algumas pessoas, elas abandonam a Deus porque não está chovendo. Elas abandonam a Deus agora porque está chovendo demais. Elas abandonam a Deus por aquilo que mexe com elas. Algumas pessoas, elas continuam vivendo a vida igual o filho pródigo e o filho mais velho também. O filho pródigo não voltou para a casa do pai por causa do pai, ele voltou por causa da comida. E o filho mais velho também mostrou que ele não estava lá por causa do pai, porque ele disse que ele trabalhava igual um escravo, então ele não via aquilo como um privilégio. Você está vendo? Algumas pessoas estão na casa do pai, não é pelo pai. Ainda é pelo que o pai pode dar. E outras, quando não recebem o que querem, fazem bico e não querem nem entrar, que foi o que aconteceu com o filho mais velho. Algumas pessoas, elas estão igual Nicodemos. Elas até procuram a Deus, mas à noite, para ninguém ver. Porque elas não querem, vai que alguém vê que eu estou com Jesus, não é? Isso pode não pegar bem. Elas buscam o Senhor à noite escondido. Elas não querem assumir o Senhor. Elas não estão dispostas a deixar escancarado que Deus é o Deus da vida delas, que elas se entregaram completamente. Não, elas estão indo à noite. Elas estão indo à noite. Elas até buscam, mas à noite. Na escuridão da noite. Para que ninguém veja. Que eu estou procurando Jesus. Mas eu quero uma vida plena. Eu quero uma vida maravilhosa. E aquelas que são como Simão, o mágico, que até abandonou a feitiçaria e creu no Senhor, mas ele não virou aquela chave, ele continuou com aquele mesmo padrão. Ele agora vê a manifestação do Espírito Santo e ele oferece dinheiro para comprar aquilo. Porque ele viu um meio de ganhar mais dinheiro do que ele vinha ganhando com aquele poder. Ou seja, ele queria fazer uso de algo sagrado. E assim eu posso dar tantos exemplos de gente que ainda se divide, que o propósito não é justo, não é puro, que o coração não está puro, que as intenções e motivações não são santas e puras. Mas eu quero uma grande vida. Mas o Senhor não vem em primeiro lugar. Ele não é a prioridade da minha vida. Eu amo demais a minha vida para me entregar inteiramente para Ele. Eu amo demais o meu sistema. Eu estou habituado a viver assim. Eu não posso viver sem esse prazer. Eu não posso viver sem esse estilo de vida que é mundano. Que eu já ouvi que é errado. Que me tira a paz e está travando a minha vida, que está destruindo com tudo. Talvez tem gente que vem destruindo. Tem vivido de forma
inescrupulosa em relação à família, os filhos, em relação à própria vida. Meu Deus do céu. Mas não para. É uma falta de domínio. É uma falta de autocontrole. A pessoa continua vivendo uma vida tão pequena, perto do que ela poderia viver. Uma vida tão rasteira, dando a sua carne, o tempo está passando, a idade está chegando, tem vergonha, tem perdas, e a pessoa está lá, fazendo mais uma experiência com a vida, tentando mais alguma coisa que ela sabe que não funcionou antes, porque funcionaria agora. Não funcionou antes, porque funcionaria agora. Meu Deus do céu. Ouça a palavra. Preste atenção na palavra. Porque tem pessoas que eu fico impressionada. É na hora da palavra, do culto, elas têm sede, elas têm fome, elas assim, eu não entendo como que uma pessoa pode levantar no meio do culto. Eu não entendo. Tem exceções, que é aceitável. Exceções. Pessoas que até têm um problema que precisa superar, ser curada, mas tem pessoas que elas simplesmente cortam o raciocínio, elas não estão prestando atenção em nada, e depois elas vão embora, e a vida não muda, e elas dizem, não, eu fui na igreja, mas não adiantou nada. Escuta, vai lá no Ministério Mudança de Vida, Deus está fazendo uma obra tão grande. Ah, não, eu já fui, mas não aconteceu nada. É óbvio que não vai acontecer. É óbvio que não vai. A única coisa que pode mudar a sua vida é a palavra de Deus. É a única coisa que vai mudar, levar você a mudar paradigmas, padrões. A única coisa que vai curar a sua mente. Porque como está Isaías 1, cabeça ferida, coração doente. Tem vidas doentes, alma doente. Porque aqui, nunca mudou. Mas como que vai mudar? Eu não estou interessado em ouvir. Eu continuo pensando em mim. Eu tenho que pensar em mim. Eu continuo pensando em mim. A pessoa está no culto. Ela continua pensando nela. Eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero ir no banheiro, eu tenho isso. É ela, é tudo ela, em qualquer lugar é ela. E o que eu quero, o que eu sinto, e está difícil, e está frio, e está calor, e eu estou com fome, e eu preciso ir no banheiro, e eu não sei o quê, é tudo eu. Enquanto você só pensar em você, sua vida não vai romper. Tudo eu. Até quando algumas pessoas vão se amar tanto, vão ceder, elas não são capazes de ter autocontrole e dizer não para elas, por um período curto que seja. Elas seguram o xixi no cinema, elas seguram o xixi num restaurante, elas seguram o xixi quando é importante, elas seguram, mas na igreja elas não seguram. Elas têm incontinência urinária. Elas ficam o dia inteiro sem beber um gole d'água, mas dentro da igreja, meu amigo, é uma sede como se fosse de um camelo caminhando 6 meses no deserto. É só na igreja. A questão é na igreja. A igreja cura insônia. Acho até bom.
cura a retenção de líquido. A igreja, ela cura. Vem para a igreja e você desincha. Não tem mais inchaço. Faz xixi como nunca. Nossa, todo xixi. Nossa, eu vou para a igreja. É como se eu tivesse tomado um diurético. Igreja é diurético para alguns. A igreja é impressionante para algumas pessoas. Ela cura o mau hábito de não beber água. Aqui elas bebem. Por isso que elas têm que vir mais pregar, vão ficar mais saudáveis. Pelo menos aqui elas bebem água. Aqui elas bebem. Aqui elas dormem, em casa não. Em casa elas podem ficar... Eu tenho uma insônia, claro. Elas trocaram o dia pela noite. E elas ficam no celular, e elas ficam em rede social, e elas ficam nas séries, e elas estão agitadas. Lá elas não dormem. Mas elas entram aqui, elas dormem. Elas não estão vendo que é um problema espiritual, e é a sua vida, não é a minha vida, não é a vida talvez do seu irmão que está do lado, que está focado. É a sua vida. É a sua vida, é só a sua vida. Você vai aceitar mesmo, algumas pessoas vão aceitar, passar por essa vida sim. Ter essa vida pequena, rasteira, sem legado, que inspira, sem ser um exemplo, sem glorificar a Deus. Uma vida pequena. É impressionante. Até quando? Muitos vão cochear em dois pensamentos. Até quando essa vida manca vai permanecer? Pelo amor de Jesus, até quando você vai aceitar ser um manco espiritual? É a sua vida. Não te incomoda ter uma vida? Alguns, aqueles que ignoram, não incomoda você ter uma vida pequena, uma vida rasteira, uma vida irrelevante, uma vida sem avanços, uma vida sem resposta, uma vida onde você troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas, você resolve sua vida no estômago, quer dizer, estou com vontade, eu dou o que a minha carne quer. É o que a minha carne quer, eu não passo vontade. Tem gente que o lema dele é esse, eu não passo vontade. Seja na comida, seja no sexo, seja no gastar, seja no viver uma vida desregrada. Eu não passo vontade. Eu faço o que a minha carne me pede. Isso é vida para você? Não, não é. Você não está feliz se você vive assim. Você não está feliz com seus resultados, você não está feliz com você não está feliz com seus resultados. Para onde você olha, você não está feliz. Não tem como você estar feliz com os seus resultados. Você não é uma pessoa, se você vive assim, eu não passo vontade. Eu dou para a minha carne o que ela quer. E aí, quando eu busco, os meus sacrifícios continuam sendo na carne. Eu não vou para uma atitude correta. Eu não tenho o alvo certo, eu continuo fazendo do meu jeito, ou do jeito do ímpio, né? É a sua vida. Se você não se preocupa com você, o maior responsável pela sua vitória é você. Ninguém pode estar mais comprometido com a sua vitória do que você mesmo. E se não te importa, não, bispo, importa, eu quero. Não. Dizer que eu quero, todo mundo, de forma geral as pessoas falam. Só que elas estão lutando da maneira certa, elas estão dando a Deus. Deus
é Deus na vida delas. Outros, não. Não. O estilo de vida mostra que Deus não é o Deus delas. Então, eles fizeram 3 vezes. 4 jarros, então 12 jarros foram derramados ali. Que era exatamente a maior dificuldade deles. O que eles mais precisavam era de água. E foi exatamente o que eles derramaram ali. Porque se eu quero chuva, se eu quero água, está na hora dessas 12 tribos mexer no ponto que te toca. Naquilo que tem sido o ponto de sofrimento. Entregar para Deus. Porque não adianta ficar segurando esse pouquinho aí. Tem que entregar para Deus, tem que entregar tudo. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Ele orou e disse que todo mundo veja que tudo que está acontecendo aqui é por ordem tua. Isso aqui vem de Deus. E se funcionou lá, funciona agora, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Porque esse era o propósito. Esse povo tinha que voltar para Deus, se voltar para Deus. É o que Deus está falando aqui. É preciso uma volta para Ele. Do jeito que algumas pessoas estão, elas não podem mais ficar. Porque não vai ser como foi das outras vezes. Tem gente tentando evitar o inevitável. Tem gente tentando fazer de um jeito que ele retarde a queda, as perdas. Ele cria meios, ele vai na força do braço. Só que ele está tentando evitar o inevitável. Do seu jeito não vai mais. Ou você vai se alinhar com Deus, ou você agora vai ser frustração em cima de frustração. Você tem que olhar qual é o seu Deus. E definitivamente soltar isso. Levar a palavra de Deus com seriedade. Não vai funcionar. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Mais mudanças vão acontecer. Dentro do ministério, fora dele, vocês vão ver mais mudanças. Não vai acontecer. Tem gente que ele está forçando a arrombar uma porta. Ele está indo na força do braço a qualquer custo, ou seja, se retalha. Ele faz. O tempo está passando. Ele está perdendo sangue só. Tem gente que ele está fazendo de tudo para adiar, para retardar o que ele não pode. Ele não vai evitar. Você não pode evitar. É um tal de tentar evitar o que é inevitável. Chegou a hora da mudança.
Não será. Você pode ter... Tem gente que já passou de outras vezes. Não vai passar agora. O que você antes conseguiu driblar, dar um jeito, você não vai conseguir agora. Deus está trabalhando um odre novo para derramar um vinho novo. Aquele odre velho não passa. Aquele odre velho não segura vinho novo. É perda de tempo. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta, ou seja, o Senhor recebeu tudo. Ele recebeu todo o sacrifício. Tudo foi queimado. A nação viu o fogo do Senhor cair do céu e receber tudo que foi colocado naquele altar restaurado. A água secou completamente pelo fogo. O Senhor recebeu. Mas foi num altar restaurado e dando exatamente aquilo que eles precisavam. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E assim, eu posso ler escrituras e escrituras para você. Mas eu quero concluir com essa aqui, ó. Pois assim diz o Senhor, ó, espera aí. Deixa eu achar bem a parte que eu quero. Aqui. Pois a farinha na panela não se acabou, e o azeite na botija não se secou. Ó, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A palavra do Senhor proferida por Elias. Quando a mulher, a viúva, que estava catando gravetos, para fazer aquele pouquinho de, usar aquela pouquinho de farinha com azeite, e fazer um bolinho para ela e o filho, e morrer, esperar a morte, quando ela creu naquela palavra, faz primeiro para mim, o que era uma loucura, você está vendo? Aquilo atraiu, a fé atraiu uma abundância para a vida dela, para a casa dela, que aqueles 3 anos e meio passaram sem ela sentir a crise. Mas porque ela obedeceu, e quando ela obedeceu, a palavra, ela se cumpriu, conforme a palavra do Senhor. É isso que você tem que entender. Proferida por Elias, proferida pela Cléo. É a palavra do Senhor. Algumas pessoas elas estão desprezando e ignorando a palavra do Senhor. Eu estou pregando aqui agora. Mas tem outros pregadores que usam esse altar. E se o que ele está mostrando para você é a palavra do Senhor, ele está abrindo a Bíblia, está lendo para você, você tem que entender que é a palavra do Senhor para a sua vida. E você tem que entender o que é que o Senhor está falando com você. Qual é a palavra dele para a sua vida? A palavra do Senhor. Ele está chamando as pessoas para mais perto. Ele está dizendo, restaura o altar. E eu poderia, mas não tenho tempo para isso, mas não vou deixar de puxar o gancho de Ageu 1. Esse povo diz que não é tempo
de restaurar o altar. E já tinha passado quase 2 décadas de atraso. Tem gente ainda acreditando numa mentira. Não é hora. Mas o povo estava frustrado. Por quê? Porque não era falta de trabalho. Não era falta de lançar semente no solo. Não era falta de investimento. Mas quando o povo deixou o templo do Senhor e foi cuidar das suas coisas, aquilo cerrou o céu, afetou a parte natural, porque sua parte espiritual afeta a parte natural. E agora plantou muito, mas colheu pouco. Esperava muito, mas veio pouco. O que veio entrou num saco furado. Uma vida cheia de frustração, veste, mas não se aquece, não tem satisfação. Come, mas não tem realização. Come, não sacia. Veste, não tem realização. Tem gente que tudo que faz não tem realização. Por quê? Porque o templo, a construção do templo parou. O lugar da adoração está parado. E o templo agora somos nós. Esse templo tem que viver para adorar o Senhor. Você adora, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Você adora até comendo e bebendo. E você pode escandalizar também. Quer dizer, mínimas coisas. Agora a Bíblia está te ensinando, Paulo está ensinando a cuidarmos das mínimas coisas. E prestar atenção que uma mínima coisa, ela tanto pode glorificar a Deus, honrar a Deus, como escandalizar. Vamos nos colocar em pé. O nosso propósito nas mãos. Feche os seus olhos. Pense a respeito. Olha para dentro de você. Olha quanto amor o Senhor está tendo com a gente. Ele está falando com você. E se o Senhor ainda fala, e ora ele fala de um jeito, ora de outro, ainda que a pessoa não perceba, é Ele dizendo, olha como eu te amo. Olha como eu me importo com você. Se aproxima. Vamos restaurar o altar que está em ruínas. Toma decisões. Saia das mesas erradas, de relacionamentos, de gente que nem quer estar aqui, ó, nem se importa com isso aqui, que foge porque não quer ouvir a verdade. A maior prova que o relacionamento que você está errado é que a pessoa não quer isso aqui. Tem gente que tem se aliado a gente que não quer isso aqui. Ele quer a carne, porque seu Deus é o estômago. E quando diz que faz algum sacrifício, é na carne. É igual já ouvi gente dizer, não estou lutando pela minha família, eu estou lutando pelo meu filho, pela minha filha. No pecado, é você que está abrindo a porta para o pecado, você diz que está lutando, sendo que talvez você resolveria todos os problemas da sua casa, fechando as portas para o inimigo, mas você é o que abre a porta para o inimigo. Você nunca vai vencer
os demônios que estão destruindo com a sua família, com seus filhos, se você não fechar a porta, não tem oração que resolve isso, não tem o que fazer. É igual dizimar e ofertar, não tem oração que resolve um problema financeiro de alguém que rouba a Deus. Você não precisa de mais uma oração pelos seus filhos, você precisa fechar a porta para o inimigo. E parar de se relacionar com gente que não quer essa fé. Porque você só está se contaminando. E contaminando tudo. Tem gente perdendo a casa, perdendo o financeiro, sem paz, sem alegria. Nem beleza não tem, está ficando esmilinguido, está perdendo força, está perdendo massa muscular, está perdendo tudo e não está vendo. Que a bênção não está lá, que não é normal. E ainda continua tentando evitar o inevitável. Contornar algo que não vai dar para contornar. Não tem outra palavra, não tem outro evangelho. Como disse Paulo, se alguém pregar um outro evangelho diferente desse, que seja anátema. Um evangelho que não tem cruz, que não tem renúncia. Se não tem cruz, não tem renúncia, não é verdadeiro. É como Satanás se transformando em anjo de luz para te enganar. Você pode perder a sua vida acreditando no que o diabo está tentando fazer você acreditar. Ou você pode acreditar na verdade. E se aproximar de Deus. E se alinhar com Ele. E pôr a casa em ordem. E reparar o altar. E fazer do jeito de Deus. Do jeito de Deus, se aproximem. Vamos restaurar o altar. Derrama os cântaros aqui, de água. Coloca aqui no altar aquilo que é exatamente o que mexe com você. Espírito Santo, eu oro para que a tua palavra tenha impacto, cause temor, reverência, mudanças. Eu oro para que ela lave, purifique, porque todo mundo quer fogo, mas em altar quebrado, sem sacrifício, não tem fogo. Todo mundo quer ver a sua glória. Mas num altar quebrado, sem sacrifício, não tem glória. Algumas pessoas têm vivido sem glória. Quantos que têm sido Icabode? Quantos que faz parte de uma geração sem glória? Omri, pai de Acabe, abandonou o Senhor e os mandamentos. Acabe abandonou o Senhor e os mandamentos. Seus filhos, quando subiram ao poder, abandonaram o Senhor e os seus mandamentos. Sua filha Atalia, se é que dá para ser pior que Jezabel, ela prendeu. E ela foi uma das figuras mais terríveis.
Toda a casa de Acabe teve que ser eliminada. E algumas pessoas não estão entendendo, Senhor. É tempo do Senhor eliminar um padrão que o Senhor não quer mais. O Senhor não quer a casa de Jeroboão em pé. O Senhor não quer a casa de Acabe em pé. E o Senhor elimina. Tem um padrão que o Senhor chega e diz, é para eliminar. Algumas pessoas ainda não entenderam que há um padrão que o Senhor elimina. É tempo do Senhor eliminar a casa de Acabe, a casa de Jeroboão. O Senhor está dizendo, tem um padrão que não vai resistir. É a casa de Acabe, é para ser exterminada. Não é para sobrar um descendente. Como o Senhor mandou que não era para sobrar um descendente de Amaleque. E algumas pessoas ainda mantêm a descendência de Amaleque. Quer manter a descendência de Acabe, a descendência de Jeroboão, mas tem coisas na tua palavra, tem padrões que o Senhor disse, esse é para ser eliminado. E quando nós estudamos a tua palavra, estudamos por arquétipos, nós vemos que há modelos que precisam ser eliminados, padrões que o Senhor mandou destruir lá atrás, e continua dizendo, Amaleque não, a casa de Jeroboão não, a casa de Acabe não, é para eliminar. É para eliminar. Tem modelos, tem padrões que o Senhor chega e diz, eu não quero. Eu oro para que isso entre como revelação, Senhor. Tem que entrar como revelação, porque o Senhor está dizendo, eu vou eliminar a casa de Acabe, eu vou eliminar a casa de Jeroboão, eu vou eliminar os amalequitas, eu vou tratar, eu não quero o padrão Amaleque, o padrão Acabe e Jezabel, o padrão Roboão, estes arquétipos precisam ser eliminados, esses padrões, fujam deles, elimine-os. Eu oro, Senhor, para que um temor profundo venha sobre a tua igreja. E que nenhuma pessoa consiga resistir ao que está ouvindo. Porque o Senhor, eu sinto isso no meu espírito. Nós estamos em guerra contra Amaleque. E é levantando as mãos que ele será completamente derrotado. O Senhor está aqui apresentando. Ei, o padrão Jeroboão não. O padrão Acabe e Jezabel não. O Senhor está aqui dizendo, leia a minha palavra e veja, que esses arquétipos foram destruídos, que esses modelos foram destruídos, que eu mandei arruinar com esses padrões, que eu disse basta. E algumas pessoas estão imitando modelos que o Senhor abominou, que o Senhor mandou que fosse destruído. Oh, meu Deus, eu oro. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E para que a tua palavra venha. Ela é uma espada afiada. Que ela esteja entrando e atingindo as camadas mais profundas desta alma. E que nada fique da mesma forma. Mas que um impacto profundo esteja neste momento acontecendo, que ela tenha causado um impacto profundo.
com mudanças profundas. Que um temor profundo, um arrependimento verdadeiro estejam acontecendo. Como está em Malaquias, o povo até subia, ia e chorava, mas o Senhor disse: suas lágrimas não me afetam, suas ofertas não estão me afetando. Por quê? Porque eu quero arrependimento de verdade. Eu quero que vocês parem de quebrar a aliança. Eu quero que vocês obedeçam a minha palavra. João Batista chegou dizendo: arrependei-vos, deem frutos que mostrem arrependimento. E eu oro para que o Senhor cubra cada um com esse manto de temor, que um temor profundo domine os corações, que cada um esteja se vestindo dessa palavra, e que um temor tenha causado um estremecimento, trazendo mudanças. Eu consagro esse propósito ao Senhor. E eu tomo posse dessas restaurações, a restauração interna, a restauração da alma, que vai afetar toda a vida aqui fora. Porque, Senhor, o Senhor está deixando claro: resolve dentro que eu vou resolver fora. Resolve dentro e você vai ver as mudanças fora. Eu tenho muito para entregar a você. Resolve dentro e você vai ver o resultado fora. A despeito de qualquer coisa, quem manda é o Senhor. E quando nós damos a resposta certa, o Senhor também derrama aquilo que nós tanto desejamos e buscamos. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo, e eu tomo posse dessas mudanças, dos muros da vida de cada um sendo levantados, restaurados, vidas mudadas, famílias transformadas, corações convertidos de verdade, mentes renovadas, um espírito transformado para a glória do teu nome. Eu tomo posse, Senhor, que esta palavra continue entrando, porque ela é como a espada do Espírito. Continua entrando, Senhor, cravando fundo, vai até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Vai, Senhor, entra com a tua palavra, que ela entre tão fundo, que seja incontrolável, que essa pessoa não tenha controle, que ela seja afetada por tua palavra e transformada para sempre. Eu declaro a sua libertação aqui hoje. Eu declaro que aquilo que dominava você não vai dominar mais. O vício, a carnalidade, a imoralidade. Eu digo que você está liberta em nome de Jesus. Que esse orgulho foi quebrado, esse egoísmo arrancado, esse domínio maligno, esse padrão que tinha poder sobre você está quebrado agora. Em nome de Jesus, eu libero agora sobre você uma unção, em nome de Jesus, que traz libertações, curas e restaurações agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba cura para o seu espírito, cura para a sua alma, cura para a sua vida. Libertação. 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 Seja livre agora. Livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos.
Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.